AguaCast. Fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ. 35 anos fazendo a diferença. Olá para todos, todas e todes. Aqui as boas-vindas é para quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Tá bom, Ana, já cantamos muito nesse podcast. Para comemorar os 35 anos do consórcio PCJ, nós estamos aqui fazendo o nosso queridinho, que é o nosso AguaCast. Isso, eu sou Murilo Santana. E eu sou a Ana Ardito. E este é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje, Rio Claro. Bom, pessoal, nós estamos aqui nessa temporada especial do AguaCast, que celebra os 35 anos do consórcio PCJ. Aliás, esta que é uma entidade de referência em gerenciamento e gestão de recursos hídricos, que foi fundada em 1989, com foco na ação de apoio técnico, de proteção e preservação dos mananciais e de educação e sensibilização ambiental sobre a temática da água. Já vou dar uma dica aqui pro pessoal, para vocês saberem mais informações sobre o consórcio PCJ, acesse nosso site. Tá tudo de bom, tá tudo de lindo. Foi reformulado agora há pouco. Recentemente. Isso, recentemente. www.agua.org.br. Tem todas as notícias lá, ele é completamente atualizado e também já segue... outra dica, eu tô dica de dica aqui. Siga as redes sociais também, né? A gente tá em tudo quanto é rede social. Facebook, Instagram, YouTube e, claro, agora no nosso Spotify também. E quem é o nosso convidado especial de hoje aqui no nosso 9º episódio do AguaCast é o prefeito Gustavo Pericinoto, que está aqui com a gente. Muito obrigada, prefeito da cidade de Rio Claro. Bem-vindo, prefeito. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente bater um papo de um assunto tão importante quanto a água. Exatamente. E sabe, né, prefeito, que a gente aqui temos uma tradição. Nesse podcast. A gente sempre começa esse episódio celebrando, afinal de contas, ele está comemorando os 35 anos do consórcio PCJ. A gente celebra brindando. As pessoas brindam por aí com champanhe, com vinho, mas o que é o vinho, a champanhe perto da água? Sem água. Exatamente. Né? Exatamente. Então, aqui no nosso podcast do consórcio PCJ, a gente faz o brinde com água, prefeito. Então, viva a água da bacia PCJ. Viva a água, um brinde. E tem que beber, porque senão dá azar, né? Exatamente. Tem que beber, Isso, exato. parar. É que nem em mesa de bar, prefeito, é assim. Então, olha, não dá nem pra... bem. Prefeito, não dá nem pra falar o que falam desse negócio de não deixar, de não brindar e não beber. Deixa quieto, o pessoal de casa verdade. sabe. Senão, as mídias sociais não vão nos monetizar. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o projeto que é muito importante e bem legal, que é o Geoparque Corumbataí, que é uma iniciativa regional de desenvolvimento sustentável nas bacias do Rio Corumbataí, né? E pra quem não sabe, roda a vinheta aí. Se liga na dica. Bom, os geoparques são aquelas áreas geográficas únicas e unificadas, onde os locais e paisagens são gerenciados com um conceito de proteção, educação e desenvolvimento sustentável, né? A gente está falando de um patrimônio cultural, natural, e onde são desenvolvidas atividades de geoconservação e geoturismo. É onde constam que são chamados de geossítios, que são aquelas gravuras, as rochas, né? E a bacia do Corumbataí tem muito disso, né, prefeito? E aí o consórcio, junto com parceiros aí da Unicamp, da Unesp, estão empenhados em trazer esse local para virar um geoparque, né? A bacia do Corumbataí é o primeiro geoparque por bacia hidrográfica no Brasil. E como é que você avalia essa iniciativa e quais os impactos para Rio Claro em receber um projeto dessa magnitude? Olha, o impacto é muito positivo, não só para Rio Claro, mas para toda a região, né? Nós temos diversos geoparques espalhados pelo mundo. Muitos deles, inclusive, reconhecido pela Unesco, né? O nosso geoparque lá, inclusive, está em processo de reconhecimento lá na ONU e na Unesco como um sítio arqueológico e de interesse do patrimônio mundial. Nós temos outros geoparques também em vias de transformação, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no sul do país. E na nossa bacia lá, na bacia do Corumbataí, que compreende ali 7 municípios, né? A bacia do PCJ ela é muito mais ampla, mas aqui, falando especificamente do geoparque, nós temos 7 municípios impactados.
Dentro do geoparque, nós temos, como você já falou, diversos geossítios, não é? Que são, em sua grande maioria, geossítios do ponto de vista geológico, né? Nós temos, por exemplo, num distrito de Rio Claro, ali chamado Distrito da Assistência, entre Rio Claro e Piracicaba, né, na rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba, nós temos ali um campo de exploração. Nós temos em Rio Claro um fenômeno geológico que só ocorre ali, mundialmente falando, né? Nós temos ali no subsolo de Rio Claro a melhor argila do mundo, até onde se explorou argila mundo afora, porque não se explorou no mundo todo. Mas até onde se explorou argila, no nosso subsolo nós temos a melhor argila do mundo. Tanto que ali, Rio Claro, Santa Gertrudes, Corumbataí, nós temos o maior polo cerâmico das Américas. É uma indústria que produz cerca de 7 bilhões de reais é o faturamento dessa indústria. Uma indústria de piso, porcelanato, porque a matéria-prima ali é argila. Então imagine você que a formação geológica ali é muito rica. E num dos campos de exploração, de cava, nesse caso, não de argila, mas de calcário, porque a gente tem um calcário importante ali também no nosso subsolo, encontrou-se ali um fenômeno geológico, fizeram uma datação histórica, não é? E ele tem muita similaridade com outro fenômeno geológico encontrado na África, que comprova que o continente africano e o continente americano foram no passado um único bloco e depois se desfizeram. Então, você data daqui sim, e esse é um dos geossítios do Geoparque, já aberto à visitação. Essa extração do calcário está sendo finalizada, eles têm um encerramento junto aos órgãos ambientais, e aí ali são os locais. O geossítio não é só a exploração de sítios arqueológicos ou geológicos, né? O Museu Histórico Amador Bueno da Veiga, que nós temos em Rio Claro, é considerado também já um sítio do Geoparque. Então, o patrimônio histórico, cultural e presente na cidade também compõe. Isso é assim em todas essas 7 cidades aí da bacia do Corumbataí. Portanto, é um projeto muito importante e que a gente quer ter, inclusive, o reconhecimento internacional da Unesco, como um sítio reconhecido pela Unesco. E claro que isso, além da gente preservar a nossa memória, a gente preservar a nossa cultura, a gente vai fazer deste geoparque uma fonte geradora de renda, não é? Porque com isso a gente atrai turismo, a gente emprega pessoas para trabalhar nesses sítios arqueológicos, nesses parques dentro do Geoparque, enfim. É uma ação importantíssima para a nossa região. Primeiro, para a gente entender as nossas raízes, para a gente ter essa memória muito viva e muito presente, né? E também, né, prefeito, é importante destacar, como você bem disse, que envolve outros municípios. Então, os municípios também estão empenhados juntos em trazer esse projeto à realidade, né? Conseguir essa certificação da Unesco, que é muito importante, né? Queria que você comentasse também essa participação dos municípios, a importância da união dos municípios em torno desse projeto. Sim, sempre que a gente vai falar em tema de saneamento, cada vez mais, qualquer tema que a gente vai tratar, a gente precisa tratar isso regionalmente, não é? A gente, antes de começar o bate-papo aqui, a gente falava um pouco sobre o novo Marco Legal de Saneamento, não é, que foi recém-aprovado. Recém-aprovado não, já tem 3 anos que ele foi aprovado, ou quase 4, em que você entende que a gente deve discutir isso regionalmente, porque não adianta nada eu tratar 100% do esgoto de Rio Claro, como nós fazemos, não é? E depois a cidade vizinha não tratar, ou a cidade que me antecede não tratar. Então, isso impacta localmente, mas também a ação regional é importantíssima. Então, a gente tem conversado bastante, né? O meu papel como vice-presidente de programas regionais, a gente estabeleceu 2 prioridades, uma delas é o Geoparque, mas faz parte também desse convívio entre a gente para a gente poder ser solidário, não é? Uns com os outros lá, assim a gente vai todo mundo ganhar. O prefeito aqui, ele é o vice-presidente do Programas Regionais do Consórcio PCJ e atua nessa articulação entre os municípios, inclusive até trabalhando aí como um interlocutor da entidade junto à Agência Nacional de Águas, a ANA, ao DAE, a CETESB, entre outros, né? Eu queria que você destacasse aqui qual que foi o desafio, qual que é o desafio dessas articulações envolvendo os órgãos gestores e se a participação do consórcio abre portas para essas negociações junto a esses órgãos. Não tenha dúvidas, né? Se você me permitir aqui uma brincadeira, já que a gente está em tom informal aqui. Claro. O grande desafio é arrumar tempo, né? Porque administrar
cidade de Rio Claro, uma cidade importante, cidade que eu nasci, cresci, depois cuidar também dos assuntos regionais, esse é o grande desafio, não é? Porque a gente é demandado, mas as pessoas vivem nas cidades. As pessoas não moram no estado, não moram no país. É na cidade que as pessoas moram, vivem, e ali é que elas procuram a solução para os seus problemas. Então, a função do prefeito ela é uma função que exige cotidianamente muito esforço. Não é? Então, para além disso, além da gente encontrar tempo, é importante a importância do consórcio, primeiro, que ele está fazendo 35 anos, né? Então você mostra a perenidade e o aumento a cada ano, né? A importância dele o fato dele estar completando 35 anos, por si só, já fala da importância do consórcio. Essa relação que a gente tem com os órgãos, com a ANA, por exemplo, né, sempre que há uma demanda regional, isso é posto e a gente, então, vai em missão para poder tratar de um assunto que nos interessa, né? Há uma outra pauta muito importante, essa não está diretamente ligada à minha vice-presidência, mas é uma pauta muito importante também, que tem relação direta com órgãos de controle federal e do estado, né? A gente sempre tem uma preocupação de faltar água, né? Por exemplo, depois de Rio Claro ali, do Rio Corumbataí, a gente tem Piracicaba. Piracicaba sempre captou água, até 20, 30 anos atrás, no Rio Piracicaba. Famoso, nome de música. Acho que o Luciano teve por aqui, o prefeito de Piracicaba, já passou por aqui. Também, cara, chamaram ele primeiro do que eu, né? Já cantamos o Rio de Piracicaba. Ah, não, prefeito, por você foi lembrar disso, essa menina foi comigo. Inclusive, pessoal de casa que tá aí nos acompanhando, dá uma voltinha, vai lá ver o nosso episódio prefeito, que nós fizemos em Louco. 5 episódios que essa menina não para de cantar o Rio de Piracicaba. E fica cantando o Rio de Piracicaba, Ai, tô louca, E a música não se chama Rio Piracicaba, você sabe, né? Não, Rio de Lágrimas, tá vendo? Rio de Lágrimas, Rio de exatamente. Lágrimas, que é o Rio de Piracicaba. Ali era a origem da captação de água, né? Depois o Rio de Piracicaba não conseguiu mais captar lá, eles começaram a captar do Rio Corumbataí, mas a gente faz a captação antes do Rio Corumbataí, porque ele nasce numa cidade antes de Rio Claro, não é? Então ele nasce ali em Analândia, chega em Rio Claro, depois vai a Piracicaba. Eles estão captando água, quase 80% da captação de água de Piracicaba. Você vê como é que é importante a gente tratar regionalmente desses assuntos, não é? Então, se a gente não cuidar aqui também da nossa parte, Piracicaba vai sofrer com a falta d'água. Um grande assunto que a gente tem tratado, né, para dar um exemplo do papel nosso lá, da gente encontrar saídas para o futuro, para que não falte água para as pessoas, um bem tão essencial. Então, uma represa está sendo discutida ali na nossa região para atender principalmente 6 ou 7 cidades ali do nosso entorno, Piracicaba, Rio Claro, Ipeúna, um pouquinho de Tirapina e da Analândia, né, para que a gente possa avançar bastante nessas questões, né, garantir um ente que é essencial para a vida das pessoas. Isso é importante falar, sobretudo explicitar, né? O quão interessado os prefeitos estão em trabalhar todos juntos, né? Que é o que a gente conversa muito isso, porque todo mundo que vem aqui e fala com a gente aqui no AguaCast fala justamente isso. Cara, não dá para trabalhar sozinho. Então, todo mundo que vem tá sempre preocupado com o que vem aí por baixo, ou que tá lá em cima, putz, com que tipo de água que eu vou entregar lá pro pessoal. A bacia hidrográfica não respeita limites de cidades territoriais de municípios. Não respeita. Então, a gestão por bacia hidrográfica é muito importante. Inclusive, foi uma crítica muito grande. Quando o Marco Legal de Saneamento Novo entrou em vigor, ele determinava a regionalização dos serviços de saneamento. E aí o Estado baixou um decreto aqui regionalizando. E isso foi uma luta, a gente continua nessa. Daí ele pegou onde tinha distribuição, o saneamento, né, da CETESB, então lá em São Paulo e lá em Botucatu, entrou numa mesma região, não respeitando. A gente sempre defendeu o critério das bacias hidrográficas como critério de regionalização dos serviços de saneamento básico, né? Então, a gente tem muito respeito por isso, a gente acredita muito nisso, o consórcio nasceu por conta dessa história, né, e para preservar essa identidade regional. E pegando esse gancho de saneamento que você está falando, eu tenho informação aqui que Rio Claro foi destaque no Instituto Trata Brasil, com case de sucesso em saneamento básico, municípios e parcerias público-privada em 2020, né? Apresentou resultados positivos em saneamento, como o senhor mesmo disse. Explica pra gente qual que é essa política adotada da cidade sobre saneamento básico que vocês tanto se preocupam. Rio Claro fez a primeira PPP do Brasil, parceria público-privada do Brasil, não é?
no primeiro mandato no Lula 1, não é? do atual presidente da República, do Lula, foi implantada no Brasil uma lei que instituiu a PPP, as parcerias públicos-privadas. E a primeira em saneamento do Brasil aconteceu em Rio Claro. Uma PPP que delegou para a iniciativa privada o tratamento do esgoto. Então, toda a parte de esgoto foi delegada através de uma concessão na modalidade de PPP, de parceria público-privada, e a partir de Rio Claro, então, isso se disseminou pelo país. E aí, nós estamos hoje já, depois de alguns anos, né, nós estamos falando de um contrato assinado em 2008, a partir de 2009, né, a gente já tem a empresa lá, a concessionária, tratando do esgoto na cidade, a gente tem colhido os frutos. A exemplo aí de 2020, em que Rio Claro foi reconhecidamente, não é, entendida como uma cidade que cuida bem da sua água e do seu esgoto, né? A gente tem lá praticamente 100% do esgoto tratado, já não é de hoje isso. A gente tem toda a cidade abastecida por água tratada, né? E agora o nosso grande desafio, que é o que nós estamos fazendo agora, pensando localmente, né, lá na cidade, é pensar no futuro, né? Como é que a gente garante, mantém o abastecimento, porque em algum momento isso vai rarear, vai se tornar escasso se a gente não fizer investimentos importantes. Segurança e já hídrica. temos uma saída para esse assunto. Podemos... Inclusive, Gustavo, eu queria que você falasse aqui um pouquinho dessa questão, porque nós estamos falando de saneamento. Saneamento são obras estruturantes mesmo, né, de infraestrutura, são tubulações, não necessariamente são obras que ficam à mostra para a população. E existe aí, né, até um certo consenso de que muitas vezes para o gestor público essas obras não dão tanto impacto, já que a população não está vendo. Você acha que ainda hoje permanece essa relação da população de realmente ela não dar valor a esse tipo de obra só porque ela não está vendo, e aí, obviamente, o gestor público acaba querendo fazer uma obra mais visual, uma praça, algo nesse sentido, do que propriamente essas obras estruturais de saneamento e água, que são extremamente importantes, porque está garantindo a água que vai chegar até a casa das pessoas. Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ainda, a maior parte das pessoas ainda querem enxergar, não é? Pouca gente ainda tem a capacidade de entender ou de mencionar ou de trazer para si o que é intangível, né? O que não é visível. Então, há muita coisa que a gente faz pensando no futuro e nem sempre as pessoas conseguem captar isso naquele momento, não é? Mas se não há um ganho de popularidade, se não há imediatamente um reconhecimento, eu acho, né, eu acredito que, além de ser muito importante a gente fazer esse tipo de obra, né, passado algum tempo, né, quando está tudo funcionando bem, esse reconhecimento vem. Entendeu? Eu hoje, você vê essa questão das obras que foram feitas para a gente poder tratar 100% do esgoto, não foram poucas as obras, né? Foram vários emissários. Se você andar pela cidade lá e perguntar para as pessoas onde é que está o emissário do esgoto, as pessoas não vão saber. Não. Mas tem emissário de esgoto, onde está? Quantos quilômetros são? Qual foi o volume de investimento? Então, de fato, isso deixa de existir. Mas o ganho, né? As pessoas sabem que na cidade, porque conversam com outras pessoas, né? Tem muita gente, por exemplo, de Rio Claro, uma parte importante de mineiros, né? Ou de pessoal do norte, do nordeste, que foi para lá. E sabe das cidades que não tinham água, não tinha esgoto. Então, essas pessoas que não tinham isso, elas passam a dar valor. De fato, são obras de infraestrutura, são obras que não trazem uma popularidade imediata, e infelizmente isso acaba ficando para um segundo plano. Vou falar do caso de Rio Claro. Não é? Nós temos lá uma situação bastante positiva do ponto de vista do esgoto, do tratamento do esgoto, porque temos uma concessionária que cuida disso, com um caderno de obrigações, com volume de investimentos que ela tem que colocar na cidade. Do ponto de vista da água, essa ficou para o poder público, né? Nós temos o DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Rio Claro, que gerencia a água, né? Isso causou um problema muito grande no início, né? Porque você tem que... Dois serviços independentes. Dois serviços independentes quando eles são completamente ligados, né? Intimamente ligados. Então, o investimento na rede de abastecimento de água não aconteceu nas últimas décadas na cidade.
Então, a gente está fazendo um grande trabalho agora de investimentos, não só naquilo que está enterrado, mas também na construção de 2 novas estações de tratamento de água lá na cidade. Uma em substituição à primeira, que abastece 40% da cidade, e depois, em relação à segunda, que abastece 60% da cidade, a gente vai dividi-la, vamos fazer uma terceira, e a gente vai abastecer nesta terceira 20% da cidade, e essa vai ficar com 40%. Um investimento, não é? Que é um investimento de médio para longo prazo, nós estamos falando de 2 a 5 anos de conclusão das duas, um investimento altíssimo, mais de 150 milhões de reais de investimento, não é? E que depois de pronto ele vai ficar escondido, porque uma ETA vai ficar lá no final da cidade e a outra lá do outro lado da cidade. E a tubulação que vai abastecer a água, o que vai coletar, vai ficar escondida. Mas é importante fazer isso. O que eu diria é o seguinte, apesar da gente ter ainda muito receio como político, né? Cada vez mais você encontra políticos, não é? Tendo clara a sua obrigação de cuidar disso. Então, cada vez mais você vai encontrar gestores públicos, especialmente aqui no estado de São Paulo. Eu converso com muitos prefeitos, né? Inclusive em decorrência da minha função aqui no consórcio. E o que eu percebo é um movimento muito forte de boa gestão, de boas práticas, de muitos prefeitos dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o que precisa ser feito. Até Independentemente de popularidade, do que dá voto. Claro, e até mesmo porque, Gustavo, né, se a obra ali no primeiro momento, a tubulação não é vista, mas quando faltar água na torneira da população, aí ela vai lembrar. A pessoa que vem Vão bater, ligam lá na casa do prefeito. Gustavo, o que está acontecendo que está faltando água? Aconteceu isso há 2 dias em Rio Claro. Mentira. Ligaram na sua casa? Ligaram no meu celular, em casa, né? Não tem telefone fixo em casa mais. Melhor decisão. Não tem telefone fixo a maldição do WhatsApp. Me mandaram WhatsApp. Então, mas uma pessoa desconhecida? Não, uma dezena de pessoas. Pio. Há uma semana. Porque o que é que acontece? Há 2 dias. E aí você responde, prefeito? Respondo, lógico. Prefeito não deixa Ele é participativo. Respondo, lógico. Não estou aqui respondendo as suas perguntas. Vocês ficam me colocando na parede aqui. Não, mas eu imagino assim, 40 mensagens no WhatsApp me perguntando por que está faltando água na minha casa. Às vezes eu não tenho nem resposta. Eu vou lhe mostrar aqui, né? Que eu devo estar lá umas 200 mensagens para responder ainda. Porque é uma demanda muito grande. Claro, é uma cidade importante, né? Então a gente fala com as pessoas. Gente, vocês que estão nos ouvindo, deixem o prefeito descansar por um segundo. Às vezes ele não sabe o porquê, né? Tem que trabalhar. Neste caso eu não sabia, mas qual foi o motivo do WhatsApp deliberado? Teve uma chuva lá, um grande vento, e caiu uma grande árvore e rompeu uma adutora. Então, 2 bairros ficaram sem água, porque a adutora ficou rompida e a água ficou vertendo desta adutora. E a água não chegava nesses 2 bairros, né? Um bairro que é um condomínio, um loteamento fechado, já de classe mais alta, e um outro bairro mais tranquilo, né? Então, Parque Flórida lá e o Campos do Conde. Essa árvore, por conta de um acidente, né, de muita chuva e vento, rompeu com essa adutora. Um trabalho muito difícil. E a gente demorou 2 dias para fazer... a recomposição da adutora. A recomposição desta adutora, não é? Então ficou lá, a gente abasteceu, tem uma caixa d'água numa desses bairros, a gente foi com um caminhão-pipa abastecer, mas não dava conta de distribuir por todo. Então, eventualmente, no final do bairro, começo do bairro chegava água, no final não faltava. Aí as pessoas mandavam, prefeito, tá faltando água aqui. Eu falei, olha, aí gravei, mandei vídeo, foto, mas enquanto não resolve, não tem jeito. Não. E como que as pessoas têm o seu WhatsApp dessa forma? Pergunta que não quer calar. É a pergunta que não quer calar. Alguém já Você divulgou andou... na Se mídia? quiser, eu divulgo o meu WhatsApp. Não, pelo amor Melhor de Deus, não, gente, Não tem deixa problema, o posso prefeito. divulgar. Não tem problema, a gente recebe de tudo no WhatsApp, viu? Jura? Olha. Até a gente falou de não brindar e por o que não acontece, né? Então, de tudo que você possa imaginar... Ai, meu Deus, eu tô na ponta da língua pra falar, não sei. Você não acredita, dá uma tese de doutorado. Pós-doutorado, uma coisa meio PhD. Você pegar... Gustavo, escreva um livro depois. As minhas mensagens de WhatsApp enquanto prefeito. Um livro, Nossa. né, as mensagens de WhatsApp, mas é isso, faz parte, né? E Ossos do ofício. Ninguém foi lá em casa, né? Colocou uma faca no meu pescoço e falou, agora você vai ser prefeito. Essa foi uma decisão minha. Eu tenho muito orgulho de como o Clarense ter chegado lá onde eu cheguei. Acho que eu vou fazer grandes entregas, boas entregas. A gente tem uma preocupação regional também, né? Quero que meus filhos cresçam na cidade, vivam por lá, nem que saiam para estudar, mas voltem lá. Então, tem o lado de responsabilidade com o futuro. viu? Muito E desafiador. humano, né? Porque
Gente bom como político. a gente. Um bom político é gente como a tem que gente. ter 3 características. Entendeu? Ele tem que ter estômago de avestruz, Comer tudo. para digerir tudo, entendeu? Para não ter problema. Ele precisa ter paciência de Jó. Você já leu a Bíblia, o livro de Jó? Jó foi o cara mais paciente, né, do mundo. E couro de anta, para apanhar e nada furar. E você tem tudo isso, as 3 prefeito? características do prefeito. Você tem tudo isso? Olha, eu acho que tem, né? E na Tô sua casa, sobrevivendo. no pessoal, é assim também? Na minha casa é pessoal. Eu tenho 2 crianças em casa. Ih, aí a paciência de Jó já entra aí, Mas né? posso mandar um beijo para eles? Pode, Isso, manda um beijo. manda um beijo pro Quais João. Quem são os Isso, nomes? o O nome João dos seus Gustavo, de 5 anos. Depois eu ponho ele para assistir lá na televisão, no YouTube, quando for passar. É. E a Cecília, que tem 1 ano e 6 meses. Prefeito, o senhor tá dormindo? Eu passei esse Natal e Réveillon, né? Mais o Natal, porque foi sexta, sábado, domingo, então, e segunda, né? Fiquei com as crianças. Daí fiquei 4 dias com elas e eu falei para minha esposa, falei, olha, dá mais trabalho cuidar de 2 crianças do que eu tenho lá 19 vereadores, 21 secretários, 200 mil pessoas, rompimento de adutora, que não é culpa minha, O caiu uma WhatsApp árvore. foi O WhatsApp fichinha. é fichinha. Por isso que Cuidar tá de assim, 2 crianças, não. É. Por isso que eu tô sem cabelo. Ai. Eu era cabeludo quando entrei. Ah lá, gente. E com a esposa também, essa paciência de Jó? Também. Porque Aliás, casamento é uma coisa minha que precisa, esposa vai pro né? céu, viu? Minha Ela esposa vai vai pro céu. Um beijo pra minha esposa, Bruna, Ai, também. que Aí sim, hein, lindo! prefeito? Mas Fazer um merchan dela aqui, ó, influenciadora digital, viu? Mamãe Olha, na passa cozinha. o arroba dela. Arroba Mamãe na Cozinha, você entra lá. Já tô com quase 60 mil seguidores lá comigo. Ah lá, pessoal, sigam aí, arroba Mamãe na Mamãe na Cozinha. Mamãe na Cozinha, é realmente, né, pelo nome, então, uns bons quitutes. Bons quitutes, e fala um pouco lá de maternidade. Eu sou mais aqui. Não, mas Do tá tete a ótimo. tete, né? Não, é isso, arroba Mamãe na Cozinha, sigam, né? Sigam. Mães entendem mães. A Aproveitar minha o irmã jabá que é aqui, mãe fez um- agora, É. eu tenho um sobrinho de 1 ano. De A 1 ano. minha irmã que é mãe, que foi mãe agora há pouco tempo, ela fala, só mãe entende mãe. Né? Só mãe- Então, só mãe mamãe, entende mãe. sigam, arroba Mamãe na Cozinha. Bom, mas já que nós estamos falando de futuro, de novas gerações que estão vindo por aí, tem que ter essa preocupação com essa água que vai chegar no futuro, né? Não tenho a dúvida. O último ano aí, 2023, a gente teve algumas informações que são um pouco preocupantes, né? Primeiro que foi o ano mais quente da história, onde atingimos aí 1,44 grau de aumento da temperatura do planeta. Lembrando que pelo Acordo de Paris, nós temos a meta de estancar isso em 1,5 grau. Já estamos batendo aí o Acordo de Paris. Some-se a isso, nesse último ano de 2023, Gustavo, o Brasil teve o ano com mais ocorrências de eventos extremos. Você bem lembrou aqui que houve aí uma árvore que caiu, rompeu uma adutora, deixou todo mundo sem água e causou o caos no WhatsApp. A gente tem, então, uma sequência de eventos extremos acontecendo numa proporção que nunca foi vista antes. E, por exemplo, a gente vê também, no caso aí de Rio Claro, você já falou das obras que estão acontecendo, tem a questão aí que vocês captam água tanto do Rio Corumbataí, como Rio também Cabeça. do Ribeirão Claro, né? Mas E a ideia é pro Rio Cabeça depois. O Rio Aí Cabeça. tá atrás. Então, queria que você abordasse agora um pouquinho o que vocês estão pensando lá na prefeitura, olhando para frente esse cenário que é um cenário preocupante do aspecto ambiental e climático e, ao mesmo tempo, de dar condições de segurança hídrica para o município, mas também pensando nessa questão desses eventos extremos que causam danos e até, inclusive, essa última chuva aí que a gente viu nesse início de 2023 aí, com mortes aqui no interior do estado de São Paulo. Então, e ao mesmo tempo a gente tem depois momentos aí de quase que não chove nada, uma estiagem prolongada. Então, como que está sendo visto em Rio Claro esse planejamento a curto, médio e longo prazo em relação a esses impactos das mudanças climáticas? Pois é, em relação aos eventos climáticos, o que a gente já concluiu é de que eles vão permanecer aí por algum tempo, dada a realidade local que a gente enfrenta. Isso vem se agravando, não é? Ano a ano, e não acho que no curto prazo a gente vai ter uma mudança disso. Então, tendo esse fato como dado, tendo isso como posto, não é? A gente tem feito um trabalho lá de investimentos. Primeira parte, você precisa promover a realização, a contratação de projetos. Então, nós temos projetos para a solução de todas essas questões. Então, você falou de questões de enchentes, a gente está falando lá, nós temos projetos de macro drenagem. Quando eu assumi,
em janeiro de 21, antes da verdadeira onda da Covid, que foi março de 21, né, ali é que começou a faltar oxigênio, não se sabia se tinha medicamento. Eu lembro, né, em março de 21, a gente tinha um frenesi de, olha, vai faltar oxigênio para manter as pessoas entubadas. Na época estavam morrendo 4, 5 mil pessoas por dia no Brasil. Março de 21. Tivemos o início da pandemia em 20, né, a gente cobrou muito das pessoas, a gente, acho que arrochou muitas pessoas quando não precisava. Quando precisou, as pessoas já estavam até cansadas de aguentar isso. Então, o que é que nós fizemos? Eu, nesse período de pandemia, falava aqui em janeiro de 21, a gente foi estimar um projeto de macrodrenagem para resolver o problema das enchentes na cidade, que como toda cidade de médio, grande porte, tem problema de enchente, né? Custava cerca de 260 milhões de reais naquela época para poder resolver os problemas de drenagem na cidade de Rio Claro, de macrodrenagem, não é? Sabe quanto é que custa hoje? Depois da escalada de preços que a pandemia trouxe, da guerra na Ucrânia, com a Rússia, que são celeiros industriais, geradores de gás, de matéria-prima importante lá, não é? E com todos esses fatores, isso hoje está custando 500 milhões de reais. Dobrou. Quem constrói antes da pandemia e depois é só você ver o que aconteceu. O preço do cimento, do aço. E acabou a pandemia, os preços não voltaram aos preços pré-pandemia. O preço da carne, quanto é que custava? 1 quilo para a gente fazer um churrasco? Com 20 reais você fazia. Hoje é 40, chegou a 50, né? E não vai voltar. Então, esse também é um grande desafio. Encontrar recursos financeiros, mas passo a passo. Primeiro passo é você ter bons projetos. Então a gente tem projetos de macrodrenagem, esse projeto está pronto. A gente tem os 2 projetos das 2 novas zetas que vão resolver o problema para os próximos, assim que elas estiverem construídas. Para os próximos 100 anos, a gente vai ter a solução da questão da água lá na cidade. A ETA 1 será substituída por uma nova ETA 1 mais eficiente, mais nova. E essa ETA 3 que aí a gente vai captar no Rio Cabeça, que é um rio que a gente ainda não capta para abastecer uma parte da cidade que cresce do outro lado da Washington Luiz. Rio Claro passa a Washington Luiz ali na nossa rodovia, e o outro lado da Washington Luiz tem crescido muito, 35 mil pessoas já estão morando por ali. Fazer uma ETA 3 ali, isso resolve o problema de infraestrutura básica de água para os próximos 100 anos, né? Então temos os projetos de macrodrenagem e das novas ETAs. Agora nós estamos em fase de captação de recursos. Nós temos lá uma grande área na cidade, onde hoje tem um aeródromo, um aeroporto de pequeno porte, fica muito dentro da cidade ali. Rio Claro é uma cidade plana, então esse aeroporto ele impacta a cidade toda do ponto de vista do cone aéreo. Você já deve ter ouvido falar ali que na região de Cumbica, em São Paulo, não pode subir prédio perto do aeroporto. Então então você vai para Rio Claro, você vai ver que lá não tem grandes prédios no centro. Não pode ter. Não tem arranha-céu. Inclusive, isso é uma das questões que passava pelo período de campanha eleitoral, sempre passa. Era muito comum acontecer na cidade, as pessoas me perguntarem, pô, prefeito, o que está acontecendo com o Rio Claro? 20 anos atrás eu ia para Piracicaba, hoje eu volto a Piracicaba, agora lá a cidade, o centro está cheio de prédios, a cidade cresceu. Em Limeira, 20 anos atrás não tinha prédio no centro. Tá aí a resposta, agora galera. Cresceu. E Rio Claro não, porque nós temos uma teia de aranha sob a cidade, né, que impede esse crescimento vertical. Então a gente aprovou na Câmara uma lei para vender essa área vale mais de 200 milhões de reais. E com esse recurso resolver boa parte dessa questão da infraestrutura, não é? Para a gente não ter que depender só de governo federal, de governo do estado, nós mesmos com o nosso patrimônio, esse é um patrimônio nosso, a gente entrou no Plano Aeroviário Nacional, a gente vai ter um aeroporto um pouco menor do Viracopos em Rio Claro, infelizmente não é em Piracicaba, que vocês privilegiaram aqui. Ai, que dó! Não é em Limeira, não é? Não vai ser em São Carlos, não vai ser em Santa Bárbara, não vai ser em Americana. Vai ser em Rio Claro. Será em Rio Claro. Quem vai, vai. É isso. Bom, a gente está falando de projeto também. A gente viu aqui que a Prefeitura de Rio Claro criou um projeto de incentivo ao plantio de árvores para recuperação florestal. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto. Nós temos ali as margens, principalmente do Ribeirão Claro, né? A gente tem claro que quando a gente refloresta e quando a gente faz um programa de plantio de árvores, ele não se reduz, ele não está só circunscrito às margens, não dos ribeirões e dos rios que a gente tem lá. Ele está espalhado por toda a cidade,
Né? Eu tenho para mim, até porque isso é uma questão mais de foro íntimo. Eu tenho dentro da minha casa, minha mãe e os amigos dela, sabe, que eles sempre só me pediram uma coisa. Quando eu fui ser prefeito, você pode ser, filho, não tem problema, não te criei para ser político, mas eu vou deixar, mas você precisa, não rearborizar a cidade. Né, fazer. Então, esse é um programa que começou, já não é da minha época, ele já é anterior, né, permanece. A gente só potencializou um pouco mais esse programa e, para além dele, a gente agora está discutindo um plano diretor de arborização da cidade. Né? Como é que a gente vai, quais são as espécies que a cidade comporta, nas mais diversas áreas. Então, a gente está agora trabalhando nesse sentido. Vamos ver se esse ano a gente consegue publicar isso, para daí a gente seguir com isso. Inclusive, prefeito, existe a participação da comunidade nesses programas que vocês estão debatendo e também queria que você falasse um pouquinho sobre educação ambiental, porque, por exemplo, está fazendo esses plantios, tem até a questão aí dos investimentos em tratamento de água. Existe o que o município tem feito nessa área de educação ambiental, de preparar também os cidadãos que vão vir aí pela frente, que vai ter esse desafio. Para preparar Cecília e João. Exato. Pois é, boa pergunta, viu? Não, a gente tem uma série de ações de educação ambiental. Aí, uma parte do contrato da concessão, né, que hoje é a BRK, que toca lá a questão do esgoto, precisa ser destinada à questão da educação ambiental. Nós temos no DAI, que é o nosso departamento de água, também nós temos lá uma questão de educação ambiental. E na Secretaria Municipal de Educação, onde a gente cuida do ensino fundamental e do ensino básico, não é? A gente implantou lá, nós temos especialmente um professor que é o coordenador geral disso, e a gente tem diversos alunos. Ele passa, nós temos 66 escolas em Rio Claro. Ele passa em todas as escolas, né, dando aulas, e depois, vez ou outra, a gente vai plantar, eu vou lá com eles, né? Não sou muito bom agricultor e confesso, né? Sou o melhor prefeito, mas eu vou lá ajudar as pessoas, a gente sempre trata nessa questão da água, leva eles a conhecer, enfim. Tem uma série de ações lá, mas a gente tem um outro desafio agora, também relacionado a saneamento, que é a questão de resíduos sólidos. Né? A coleta de lixo seletiva, a regionalização dos aterros sanitários se faz necessária. Rio Claro é uma das poucas cidades do país que tem um aterro sanitário com nota muito boa da CETESB, né? Do cuidado que a gente tem lá, é uma empresa que hoje cuida desse aterro. Então a gente está modelando, a gente já modelou, a gente está publicando um edital para a gente fazer uma grande concessão. Talvez, até onde eu tenho conhecimento, acho que vai ser a primeira do interior, novo marco regulatório de saneamento. E é importante que a gente vai destinar boa parte dos recursos dessa concessão também para a educação ambiental. Não é só isso. Um grande desafio que nós temos lá para combater o problema das enchentes, para resolver o problema de macrodrenagem, faz parte da educação. Porque a educação ambiental, claro que é muito mais fácil a gente começar lá com as nossas crianças, né? Nós temos muito mais capacidade do que a gente de mudar os nossos hábitos. Não sei, utopia, é tudo de bom. São muito mais jovens do que eu, não é? Eu já sou bem mais velho, então... nem tanto, prefeito. Eu percebo o quanto é difícil para a gente mudar os nossos hábitos e as nossas rotinas, para a gente se desfazer das nossas crenças. Isso é muito difícil, né? E principalmente com a água, né? Que todo mundo acha que a água vem do céu. É um bem infinito, vem do céu e acabou. Então, as pessoas lá em Rio Claro, eu não sei aqui como é que não é? No AguaCast, como é que vocês fazem aqui na produtora, mas as pessoas embalam o lixo naquele saquinho de supermercado. Então, pera. A sacola. Não, eu tenho. Vamos abrir o nosso momento? Vai pro momento mais esperado do podcast. Eu acho, eu tô sentindo o prefeito que um pouco... vai vir uma indignação. Vai vir uma indignação, prefeito? Talvez. Se sim ou não, me diga, porque senão vou ter que chamar a vinheta importante, senão você continua. Uma certa indignação. Então tá bom, roda a vinheta, é a gota d'água. É a gota d'água. Continuando, prefeito, desculpa, mas é que eu não aguentei. Então é isso. Eu sou ansiosa. Eu não sei como é que é aqui, não é? No AguaCast, não sei. E o que é a gota d'água para você, O lixo prefeito? que a gota d'água é isso, né? As pessoas ainda embalam em sacolas de supermercado, né? Colocam na porta de casa. Muita gente... A gota d'água para mim é aquelas pessoas que sabem que o caminhão de lixo passa segunda, quarta, sexta e domingo. E daí coloca na terça-feira lá, porque
produz o lixo na hora do almoço, não quer deixar dentro de casa e não quer tirar quando o caminhão É impossível passa. deixar dentro de casa. É o que a gente já comentou também, uma outra gota d'água que de outro prefeito que esteve... Foi o prefeito que esteve aqui? Não me lembro. Um convidado que esteve aqui foi justamente, pra mim, a gota d'água é a pessoa jogar... Tá no carro e jogar o lixo pelo carro. Pela janela do carro. Que é o que a gente Mas fala. isso não é gota d'água, isso aí é mais do que uma gota d'água. Isso aí já transbordou o copo, né? Que é o que Aí eu falo. não é a gota Você d'água, acha isso que o aí tá cidadão transbordado, é né? incapaz Fazer isso aí- de manter o lixo, né, na própria casa e só colocar ali no dia seguinte, né? Porque esse período de chuva, especialmente, agora dá uma chuva, né? E chuvas torrenciais. Então, esses saquinhos vão para as bocas de lobo, para os bueiros da cidade, entram na rede de esgoto e vão parar nos nossos rios, vão contaminar os nossos mananciais. Não é? Então, a gente lá nessa concessão que a gente está modelando, a gente vai fazer coleta com containers. E passa por um trabalho de educação ambiental, porque também tem isso. Às vezes a pessoa sai com lixo, ela não quer dar 2 passos para colocar dentro de um container, ela quer colocar ali na frente da casa dela ou de preferência na frente da casa do vizinho, né? Claro. Isso também é muito comum. Quando não põe no meio da rua, põe na frente da casa do vizinho, além do lixo. Então, a gente vai colocar containers, né, na cidade toda e vamos fazer um trabalho de educação ambiental para que daí a gente coloque e colete todo o material orgânico, né, nesses containers, e aí isso vai dar um ganho enorme do ponto de vista ambiental. Foi bem interessante você tocar nesse assunto, Gustavo, porque agora é até uma dúvida de cunho pessoal, né? Quando a gente viaja para a Europa, a coleta de resíduos é nesse formato. Coloca os containers... Nos Estados Unidos também, muitas cidades. Muitas cidades. Mas mesmo na Europa, em algumas regiões da cidade, em alguns bairros, a gente nota que a depredação desses containers, ou as pessoas não jogam corretamente, enfim... Como que fica essa situação no sentido, queria que você abordasse, porque o trabalho de educação ambiental vai ter que ser muito intensivo e creio eu que em algumas regiões é um trabalho um pouco mais fácil, simples do que em outras, porque mesmo quando a gente viaja em países que adotam isso já há muito tempo, a gente vê depredação dos containers, ou no local que o container fica, tem gente que não consegue colocar o lixo dentro do container, joga no pé do container, acha que alguém vai lá depois jogar o lixo dele para dentro do container. Então, a sua visão nesse quesito de... obviamente tem os seus pontos positivos, é mais econômico pro serviço de coleta, mas tem esse aspecto também da conscientização das pessoas sobre o uso desse tipo de serviço. Esse é o nosso grande desafio, né? Em algum momento a gente precisa se tornar um país desenvolvido. É função minha, não é porque eventualmente esse é um desafio grande que eu vou ser demovido de tentar implantar aquilo que eu acredito, né? Porque eu acredito que esse é o caminho. Você acabou de falar, né, em países europeus, embora isso ainda aconteça, não imagino que isso seja a regra, né? Eu passei um período da minha vida, por conta dos estudos, eu sou formado em Direito, sou advogado e procurador municipal de carreira. Comecei minha carreira lá em Piracicaba, trabalhando no SEMAI, no órgão de água lá de Piracicaba, não é? Prestado pela prefeitura lá. Depois de 3 anos lá... Eu pedi exoneração do meu cargo e eu fiquei um período fora do país. Eu morei 2 anos em Portugal e 6 meses na Itália. Fui fazer lá o mestrado, o doutorado em Direito, fui professor visitante na Universidade Italiana e aí voltei para cá. Não é? Eu pude perceber que assim, isso de fato especialmente nos lugares mais afastados, né? Não nos centros urbanos mais próximos, mas não me parece que é a regra. Agora isso vai demandar tempo, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Tem que ser feito. Alguém tem que dar o primeiro passo e tem que acreditar. E depois nós damos o segundo passo, depois o terceiro passo. Daqui a pouco nós estamos correndo, viu? Um passo de Eu cada... acredito. E aí que conseguimos uma maratona. Mas olha, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, por vir aqui contribuir, a falar um pouquinho sobre as ações que está acontecendo lá em Rio Claro, falar um pouco do seu trabalho também no consórcio PCJ, que está completando 35 anos, e por conta disso a gente gostaria de entregar a você uma singela homenagem por você estar ajudando nessa transformação da bacia hidrográfica do PCJ, que há 35 anos o consórcio iniciou esse trabalho. Mostrar aí pro pessoal que tá vendo pelo YouTube. E quem não está vendo, está assistindo, gostaria que você lesse aí para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Bom, primeiro aqui que o Chicão, hein? Esse aqui tá eterno lá, hein? Grande Chicão, secretário executivo do consórcio. Um grande abraço pro Chicão, viu? Chicão, tá me devendo um café, viu?
O certificado, Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí, confere a Gustavo Ramos Pericinoto a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos hídricos contribui para um futuro mais sustentável. Muito obrigado, papel reciclado. E o Pericinoto aqui, tudo dobrado, 2 S e 2 T's, acertaram. Olha! Opa! Pericinoto, não vamos nos esquecer. Pericinoto, tudo dobrado ainda, 2 tudo. S e 2 T's. Nossa, qual a chance de alguém acertar quando você zero. fala... Zero. Exato. E olha que é uma pessoa pública, né? Então, mas mesmo assim. Prefeito, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Pedir pro pessoal, gente, siga o prefeito nas redes sociais, né? @Gustavo Pericinoto, tudo dobrado. Tudo dobrado 2 também, S's né? e 2 T's. Exato, não se esqueçam, porque ele tá sempre lá. Esses dias eu dei uma stalkeada também. Live, entendeu? É negócio de live, e são postagens, Gustavo são é agitado reels. nas mídias sociais. Exato. Siga a esposa de Gustavo também. Qual que é o arroba Mamãe dela? na cozinha. Mamãe na cozinha. E siga, claro, o nosso queridíssimo Consórcio PCJ, @Consórcio PCJ. E estamos no YouTube, e estamos no Spotify, e estamos no Facebook e, claro, no nosso queridinho Instagram, né? Estamos lá, todos os bastidores, as fofocas, tudo você vai acompanhar lá pelo nosso Instagram. Não esqueça, compartilhe, curte, ajude a mover esse nosso projeto do AguaCast, não é mesmo? Exatamente. E a gente se vê no próximo episódio deste que, sem dúvida nenhuma, está se transformando no podcast mais famoso da gestão de recursos hídricos do Brasil. Até mais, até o próximo episódio, gente. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br. Realização Consórcio PCJ.